Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e esta palavra está no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22. Livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus acalma a tempestade. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegaram, Jesus adormeceu. Abateu-se sobre um lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer! Jesus se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou Jesus aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Aleluia! Glória a Deus! A palavra de hoje para você é justamente o título dessa passagem aqui. Jesus acalma a tempestade. Meus irmãos, minha irmã, meu irmão, você que está me assistindo, nós acabamos de ler uma passagem aonde fala que os discípulos estavam em um barco navegando em alto mar. Jesus estava nesse barco. E Jesus pegou um sono, dormiu tranquilamente. Enquanto Jesus dormia, veio uma tempestade muito grande, a ponto do barco quase afundar, do barco quase ir a pique. E os discípulos ficaram apavorados, desesperados, achando que iriam morrer. E acordaram Jesus rapidamente, desesperados, achando que iriam morrer afogados naquela tempestade. E Jesus acordou, repreendeu o mar, repreendeu o vento, e o mar ficou calmo, o vento passou, ficou tudo tranquilo, ficou tudo calmo, e Jesus fez uma pergunta para eles: onde está a fé de vocês? E eles ficaram tudo apavorados e ao mesmo tempo ficaram admirados, se perguntando: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Aleluia! O que eu entendo com isso, meus irmãos? Jesus está no barco. De repente você está desesperado, desesperada com os problemas da vida, com as preocupações da vida, e Jesus está no barco dormindo tranquilamente. E você está desesperado achando que o seu barco vai afundar. Você está desesperado, desesperada, achando que o seu sofrimento vai te afundar, que você vai se afundar nesse sofrimento. E Jesus está no barco, dormindo tranquilamente. E o que Ele quer é que você tenha fé. Que você fique tranquilo, tranquila, porque a tempestade vai passar. Ora, se nós pararmos para refletir, o Mestre, o Filho de Deus, estava no barco. Tem noção? O Filho de Deus estava no barco. E se o Filho de Deus estava dormindo diante das tempestades, por que ficar apavorado? Porque o próprio Mestre estava dormindo tranquilamente.
Por que os discípulos ficaram apavorados? Sabe por quê? Por falta de fé. Se eles tivessem fé, eles poderiam pensar assim: poxa, o mestre está aqui no barco. O Filho do Deus Altíssimo está aqui no barco. Nada vai acontecer conosco, como diz lá em Salmo 91, versículo 10. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Mas não, eles ficaram apavorados achando que ia morrer. E na vida nós somos assim. Às vezes Jesus está na tua casa, meu irmão. Jesus está na tua casa, minha irmã. Sabe aquele filho rebelde, aquela filha rebelde? Aquele neto, aquela neta rebelde? Sabe aquele familiar rebelde? Sabe essa dívida, os problemas financeiros? Sabe as enfermidades? Sabe os males espirituais? As palavras de maldição? Sabe as preocupações do dia a dia? Deus está na sua casa. O barco representa a nossa casa, a nossa morada. E Jesus está em nossa casa, muitas vezes. Na maioria das vezes Ele está. Só que nós enxergamos mais os problemas do que o próprio Senhor Jesus. Como nós enxergamos os problemas em vez de enxergar Jesus, nós se apavoramos, nós ficamos completamente desesperados diante das dificuldades, seja um problema familiar, seja uma doença, seja um problema na relação sentimental, na relação amorosa, no casamento, no namoro, no noivado, ou até mesmo a falta de um namoro, pessoa que está solteira. Enfim, seja um problema espiritual, Deus está no barco, Jesus está no barco, o Filho de Deus está no barco, acalmando a tempestade. Jesus acalma a tempestade na sua vida, Jesus acalma a tempestade na minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, não tem por que se preocupar, não tem por que ficar desesperado, desesperada, porque Jesus está no barco. E se Jesus está no barco, nenhum mal me acontecerá, nem praga alguma chegará à minha casa. Se Jesus está no barco, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Amém! Em nome do Senhor Jesus. Nós temos que ter essa fé. Faltou essa fé com os discípulos. Os discípulos não tiveram essa fé. Se eles tivessem essa fé, aquela tempestade teria passado sem Jesus ter repreendido a tempestade e o vento. Porque Jesus estava ali no barco, nada ia acontecer com eles. Agora, nós se preocupamos bastante com os problemas da vida e esquecemos de enxergar Jesus em nossas vidas. E Jesus está em nossas vidas, e se Ele está em nossas vidas, todos os problemas da nossa vida serão resolvidos. Amém, meus irmãos? Eu vou ficando por aqui porque eu tenho pouco tempo para falar com você. Tenho apenas 10 minutos para falar para você. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Muito obrigado por você ter me assistido até aqui. Lembre-se sempre, Jesus está no barco e Ele acalma a tempestade. João capítulo 8, a partir do versículo 22. Amém? Obrigado por me assistir, que Papai do Céu nos abençoe. Papai do Céu abençoe sua casa, sua vida, sua família. E até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Que Deus nos abençoe sempre. Amém e amém. Tchau, até o próximo vídeo.